Nós estamos de volta com o Jornal Cidade de Notícias. Eu já recebo para os comentários e a opinião sobre os assuntos que estão impactando a sociedade itaunense o jornalista Bruno Freitas. Hoje nós vamos falar do caso de Djalma e também de acidentes que estão ocorrendo aqui na cidade, inclusive com ônibus da Via Sul. Isso e muito mais a partir de agora. Bruno Freitas, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios para a gente comentar, para você fazer os seus comentários, dar a sua opinião sobre os fatos mais importantes da nossa cidade. Nós vamos falar de um assunto polêmico, praticamente toda semana a gente comenta sobre isso aqui. Mais um acidente envolvendo o coletivo da Via Sul. A PM confirmou uma falha mecânica. Esse acidente nós mostramos aqui no primeiro bloco do Jornal Cidade de Notícias. Ainda bem que não teve vítima. Segundo a Polícia Militar, o micro-ônibus que estava parado no bairro Cidade Nova após apresentar defeito, foi chamado um mecânico da empresa e quando o mecânico deu a partida no ônibus, ele estava sem freio. Se ligar o ônibus, ele precisa ter ar. Então o ônibus desceu, colidiu contra uma residência e 2 carros. Prejuízo tanto para o morador quanto para o proprietário dos veículos. Segundo a PM, não havia ninguém no ônibus e ninguém se feriu. Mas é mais um relato de acidente envolvendo um ônibus de transporte coletivo de Itaúna. Uma frota velha, que já passou da hora de sair de circulação, e a Prefeitura insiste em manter, depois de não conseguir aprovar na Câmara um subsídio para a empresa. O que deveria ser feito em Itaúna é um estudo amplo, técnico e isento do custo real do transporte coletivo para o usuário não pagar R$ 6,50 e não ficar sujeito a essas aberrações no trânsito. Mais uma vez, fica clara a responsabilidade da atual administração de Itaúna face a tudo que está ocorrendo nos ônibus e com as pessoas que estão aí transitando. Estava reparando ontem, Fábio, a linha Santa Edviges. Sim. O ônibus subindo as ladeiras do Belvedere, em alguns horários, o ônibus cheio e custando a subir o morro, com desempenho, motor com a potência fraquíssima. Soma-se a isso o fato de um micro-ônibus, que é até um dos veículos mais novos da frota da cidade, que roda até relativamente pouco, comparado aos outros veículos em circulação, se envolveu um acidente na avenida principal do Cidade Nova. Está faltando aí uma atuação do Ministério Público de Minas Gerais em relação não apenas à qualidade, mas à segurança do serviço prestado em Itaúna. As pessoas estão sob risco diário de se machucarem, de sofrerem um grave acidente e, felizmente, talvez por sorte, não tivemos morte até agora. Bruno, ainda falando de acidentes, vou falar de um caso que ocorre sempre com a gente que redigimos as matérias. O questionamento sobre as dinâmicas do acidente, quem está certo, quem está errado. As informações que chegam até nós, tanto aqui do Grupo Cidade, como lá no Viu Itaúna, elas vêm dos órgãos oficiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do SAMU, do Corpo de Bombeiros. E muitas das vezes as pessoas querem que nós coloquemos lá na matéria aquilo que elas acham, né, principalmente as partes envolvidas. Elas querem, ou parentes, querem que a gente coloque lá aquilo que elas querem ler. Até a gente pode dizer assim, para ficar livrando a cara do que possa estar certo ou errado. Eu costumo dizer aqui na nossa redação que as pessoas têm que questionar os órgãos oficiais porque nós apenas pegamos as informações, reescrevemos de forma com que a população entenda, mas o contexto vem dos órgãos oficiais. Sem dúvida alguma, sempre que a imprensa publica uma matéria, ela apurou antes com as fontes competentes. Toda pessoa tem o direito de apresentar a sua versão dos fatos. Ocorre que a Polícia Militar, por exemplo, quando ela divulga uma ocorrência, ela não informa o nome e o telefone da pessoa que está envolvida
naquela ocorrência. Portanto, nós, a imprensa, ficamos limitados a entrar em contato com aquela pessoa e nos baseamos na informação fidedigna, na informação fiel, que é o boletim de ocorrência. Nós não temos bola de cristal, mas, como profissionais de imprensa, estamos sempre abertos a ouvir diferentes versões, questionamentos e, diariamente, o tempo todo, sugestão de pauta. Hoje, na era das redes sociais, o que as pessoas precisam fazer, antes de mais nada, é perguntar antes de acusar. Porque muitas das vezes a pessoa já vai na rede social fazendo uma acusação contra a imprensa, que não procede, que é uma acusação liviana, muitas das vezes caluniosa. A gente fica limitado ali, né, Bruno, quando chega para a gente o boletim de ocorrência, ao sexo e à idade. Como que a gente vai saber quem que está envolvido nisso? Além da dificuldade de obter informações em Itaúna, porque muitas das vezes nós não recebemos a informação imediatamente, leva-se alguns dias, às vezes a informação vem com pouquíssimo detalhamento, e muitas vezes com uma redação que induz a imprensa ao erro, uma redação sem vírgulas, né, sem coerência, uma redação com erros, né? Nós temos aí que, diariamente, nos esforçar em conseguir falar com todas as partes. Mas, como eu disse, há limitantes. Nem sempre nós somos informados sobre nome e contato de pessoas envolvidas. Aí é, naturalmente, a pessoa que quer apresentar a sua versão, antes de mais nada, ela precisa se apresentar. Não é simplesmente chegar na rede social e sair fazendo acusação. Agora, mudando o assunto, nós vamos falar que a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso de tortura e racismo contra o Djalma. Tá aí uma resposta à sociedade, a um caso que abalou e, ao mesmo tempo, gera questionamentos na comunidade itaunense. Além daquele homem que já havia sido preso preventivamente, Fábio, segundo a Polícia Civil, também foi indiciado a outra pessoa que gravou o vídeo. Luciano, vamos colocar na tela, por favor, o que a PCMG alega. Ela informa que esse segundo envolvido de 32 anos foi identificado e ouvido, e ambos foram indiciados por crimes de tortura e racismo, cujas penas podem chegar a 15 anos de prisão. O suspeito das agressões permanece custodiado no sistema prisional, enquanto o outro que gravou o vídeo responde inicialmente em liberdade. Então está aí, inquérito concluído. Quem gravou aquele vídeo dando cintadas, chibatadas no Djalma, achando que estava lacrando na rede social, achando que ia gerar engajamento, gerou aí um crime e agora vai pagar por isso. Em relação à situação do Djalma, há também o questionamento dele ser um dependente químico e que fica nas ruas abordando as pessoas. Essa é uma realidade antiga. Antes de mais nada, o Djalma é um ser humano como todos nós. E eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência e discernimento sabe que nós temos de entender a situação do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, esse é o momento que se cobrar uma medida efetiva de acolhimento de políticas públicas e do município de Itaúna, não só a situação do Djalma, como vários outros dependentes químicos, moradores de rua, que abordam cidadãos diariamente nas ruas. Isso gera um desconforto muito grande na comunidade, principalmente para as mulheres, que alegam aí sentir aí medo ao serem abordadas, e muitas aí já apontaram para outros indivíduos, né, se sentirem ameaçadas. Então, ao mesmo tempo que há essa resposta ao caso do Djalma, o que se espera do poder público de Itaúna é que fique uma reflexão sobre vamos encarar essa situação dos dependentes químicos daqui em diante. Do jeito que está, não se resolveu. Só se agravou até esse cúmulo do absurdo de um indivíduo chegar aqui em Itaúna e gravar um vídeo dando
chibatada numa pessoa conhecida como Djalma. Bruno, mais uma vez eu agradeço a sua participação, desejo um bom final de semana e até terça-feira. Se Deus quiser, todos nós, espero vocês na terça.